Caríssimos amigos do curso Referência, é um prazer estar com vocês aqui novamente para mais um tempo de estudo. Bom, vamos tentar trabalhar hoje com um caso que ganhou muita repercussão nas redes sociais, nas mídias, tem sido muito discutido em termos de doutrina, é o caso da influencer Mariana Ferrer. Existe ou não existe o que as pessoas estão denominando como estupro culposo? Bom, antes de darmos prosseguimento na nossa fala, peço a vocês que se inscrevam no canal do Referência e que, se gostarem da nossa explanação, curtam o vídeo para que ele tenha um maior acesso, chegue ao número de pessoas e leve e expanda esse conhecimento. Perfeito? Vamos lá. Qual foi o caso noticiado nessa situação? A mídia noticiou que em 15 de dezembro de 2018, a influencer Mariana Ferrer, que na época tinha 21 anos, ela teria acusado o empresário André Camargo Aranha de tê-la estuprado em um camarim privado durante uma festa de abertura em um evento, perfeito? Em Jurerê Internacional, em Florianópolis, Santa Catarina. Em julho de 2019, o Ministério Público, através do seu representante, denunciou o André de Camargo Aranha por estupro de vulnerável. Então vamos lá, temos duas diferenças. Primeiro falou-se em estupro, que está previsto lá no artigo 213. O Ministério Público, então, não denunciou por estupro, denunciou por estupro de vulnerável, que está previsto lá no artigo 217A, nós vamos comentar. Então, denunciou André de Camargo por estupro de vulnerável, pois, olha a justificativa, a vítima estaria sob efeito de álcool ou de algum entorpecente e, por conta dessa substância, ela não teria a capacidade de demonstrar que estava consentindo com o ato ou também não teria a capacidade de se defender. Durante a tramitação do processo, o representante do Ministério Público foi substituído e passou a atuar no processo o promotor Tiago Carriço de Oliveira, que lá nas alegações finais, então o processo ele vai passando por fases e ao final nós temos as alegações finais das partes, defesa e acusação. Então a promotoria nas alegações finais apontou pela inexistência de provas que pudessem comprovar realmente a versão da vítima e caracterizar o estupro de vulnerável. Ou seja, naquele caso, não ficou demonstrado que a vítima não teria condições efetivas de consentir com o ato sexual. Então, isso não ficou caracterizado. Na sentença, o juiz Hudson Marcos, ele determinou que, como não foi possível verificar a vulnerabilidade da vítima, que é o caso do estupro de vulnerável, tem que verificar se a vítima realmente estava em condição de vulnerabilidade. Por que ele chegou a essa conclusão? Ele alega, o juiz, que os exames toxicológicos que foram feitos mostraram que a vítima não estava alcoolizada e nem drogada. Por conta disso, o juiz chegou à conclusão que não existia condição de vulnerabilidade. Se não existe condição de vulnerabilidade, não existiria a caracterização do estupro de vulnerável, que é um crime doloso. Em nenhum momento, senhores, da sentença ou das alegações finais, foi colocado o termo estupro culposo. Isso veio na mídia, perfeito? O que o juiz afirma é que, devido ao princípio do indúbio pro réu, ou seja, se não existe uma prova contundente contra o réu, ele deve ser absolvido. Em dúvida, absolva-se o réu. Nesse sentido, o suposto autor foi absolvido. Meus amigos, não vou fazer nenhum comentário relacionado a estar certo ou não estar certo na atuação
da promotoria ou na atuação da justiça, até mesmo porque eu não tenho acesso aos autos que correm em segredo de justiça. Mas nós vamos fazer aqui, depois que nós apresentamos então o caso como foi noticiado, perfeito? E depois de ter feito a leitura da alegação do Ministério Público, nós vamos passar a fazer uma análise jurídica da situação, aproveitando do caso exposto, perfeito? Bom, então vamos lá. De novo friso, sem entrar então em tese, prova da defesa, da acusação, sem realizar nenhum juízo de valor, quem está certo nessa seara, se Ministério Público, se Judiciário, se advogado, se a própria vítima ou se o próprio suspeito, né? Então, sem fazer esse juízo de valor, nós vamos verificar agora alguns elementos desse caso que chamou muita atenção nas redes sociais e vamos tratar do que está sendo discutido, tanto nas redes sociais quanto na imprensa. O que está sendo discutido? Existe agora o estupro culposo? O caso que foi narrado, que ganhou essa repercussão, ele enquadra-se nessa modalidade? É isso que nós vamos discutir. Não vamos discutir se o estupro efetivamente aconteceu no caso em tela ou se não aconteceu no caso em tela. Perfeito? Isso é papel desses órgãos que assim fizeram a análise. Bom, no nosso Código Penal, lá no título 6, nós temos os crimes contra a dignidade sexual. Perfeito? E lá no artigo 217-A, existe a previsão do estupro de vulnerável. Perfeito? Vamos entender. Vou apresentar para vocês o artigo 217-A. Olha como ele é descrito. Ter conjunção carnal, praticar a cópula vagínica ou praticar qualquer outro ato libidinoso diferente da conjunção carnal com menor de 14 anos. Então, o caput do artigo traz a figura do menor de 14 anos. Perfeito? A primeira figura típica que nós temos, o menor de 14 anos, então, é uma das vítimas possíveis do estupro de vulnerável. Só que o parágrafo 1º, que é o que nos importa, ele fala assim: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput. Quais ações? Conjunção carnal ou outro ato libidinoso diferente da conjunção carnal, com alguém, homem ou mulher, que por enfermidade ou doença mental não tem o necessário discernimento para praticar esse ato. Então, segunda possibilidade, não é? Quem tem enfermidade ou doença mental, né? Então, uma pessoa que apresenta deficiência mental e que não tenha condições de discernir, de definir, né, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Essa pessoa, quando ela não tem esse discernimento, ela é uma pessoa incapaz para decidir-se sozinha os atos da vida. Um deles, o ato sexual. Perfeito? Também não é a nossa parte. O que nos interessa no parágrafo 1º é o final. Ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Meus amigos, aqui está exatamente a situação relacionada ao caso em tela. Perfeito? Alegou-se que a vítima, por conta da ingestão de bebida alcoólica ou outra substância, nesse nível, não teria condições de oferecer resistência. Ela não sabia, estava fora de si, não sabia o que fazer, o que estava fazendo, se estava consentindo em uma coisa correta ou uma coisa errada, uma coisa boa ou uma coisa ruim. Perfeito? Então, quando a pessoa não tem essa capacidade de discernir o que é certo do que é errado, ela é uma pessoa vulnerável para a lei. A lei a protege. Perfeito? Vejam bem, quero trazer também o parágrafo 5º do artigo 217-A, que fala assim, as penas previstas nesse artigo aplicam-se, olha só, independente do consentimento da vítima. Por quê? Porque o consentimento da vítima pode ser viciado, perfeito? Se a mulher está embriagada e fora de si, ao consentir, ela não sabe o que está consentindo. Então, o consentimento, independente do consentimento da vítima,
ou do fato dela já ter experiências sexuais, outras relações antes do crime. Isso não interessa. Senhores, depois de apresentar o artigo propriamente dito, a gente já tira a primeira conclusão. Nós constatamos que este crime, estupro de vulnerável, ele só é punido a título de dolo, vontade. Então, o agente do crime, ele tem que ter percepção de que a ação dele está ocorrendo em face de uma pessoa vulnerável, tá ok? Então ele tem que ter ciência, ter o dolo de praticar, a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com uma pessoa vulnerável. Não existe, então, figura culposa. Então, juridicamente, está errado. Não há que se falar em estupro culposo, juridicamente, porque o Código Penal não prevê a figura culposa no caso do estupro, nem do estupro de vulnerável. Segunda constatação, ela é decorrente da primeira. Porque se nós constatamos que o crime é doloso, nós chegamos à conclusão que o agente, para praticar o crime, tem que conhecer a situação de vulnerabilidade da vítima. Se o agente desconhece a vulnerabilidade da vítima, eu não vou poder ter uma figura típica, porque o crime é doloso. Quando o agente desconhece a vulnerabilidade da vítima, existe o artigo 20 do Código Penal que vem a abarcar a ação desse suposto autor, que é chamado de erro de tipo. Vejamos o que é o erro de tipo. Erro sobre elementos do tipo, e assim vem o artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime, ou seja, se eu não conheço as elementares descritas na letra da lei, perfeito? Se eu erro, se eu não as conheço perfeitamente, exclui o dolo. Vejam bem, isso exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se esse crime culposo for previsto em lei. O erro de tipo, então, nós conseguimos entender que ele incide sobre os elementos que constituem o tipo penal, a letra do crime. Vamos dar um exemplo nesse caso. Olha só, o 217A no caput, ele fala assim: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, olha o elemento, com menor de 14 anos. Quer dizer, a idade da vítima é essencial. Se eu erro quanto à idade dessa vítima, eu tenho um erro de tipo essencial. Tirei a idade, menor de 14 anos. Perfeito? O que acontece? Eu tiro um elemento essencial. Se eu tirei um elemento essencial desse tipo penal, essa figura passa a ser atípica. Perfeito? Se eu tiver uma relação sexual com alguém maior de 14 anos, de 14 anos para frente, eu não enquadro nesse tipo penal. Então, por isso que nós falamos, tirou esse menor de 14 anos, tirou uma elementar do crime, tirou um elemento. E quando eu tiro um elemento, eu não tenho aquele tipo penal. Então, quando eu erro sobre esse elemento, é como se eu não pudesse cometer o crime por dolo. Por quê? Porque como que eu vou falar que eu quis praticar, que eu tinha ciência da idade do menor, da vulnerabilidade, e mesmo assim eu pratiquei o ato sexual? Não, se eu não tenho ciência da idade, não tem como eu falar do dolo. Então eu tirei o elemento essencial. Meus amigos, essa figura do erro essencial sobre os elementos do tipo é muito comum nas defesas daqueles suspeitos de cometerem o estupro de vulnerável na questão da idade. As defesas vêm alegando que a vítima, devido à compleição física avantajada, ao local que se encontrava, de repente, em uma casa noturna, onde as pessoas ali, existe uma exigência do maior de 18 anos para adentrar o local, da maquiagem utilizada, da bebida alcoólica. Então, utiliza-se desse cenário por completo. Para quê? Para mostrar ou para demonstrar que naquela situação
a idade que a vítima aparentava era de ser maior de 14 anos, era de ser maior do que a idade real, ok? Então, o que acontece na figura do erro de tipo? Na cabeça do autor, perfeito? Estaria comprovado que aquela pessoa com quem ele teve relação sexual teria mais de 14 anos. Então ele tem uma falsa percepção da realidade. Por isso que o artigo 20 fala que não será punido a título de dolo, porque na cabeça dele ele estava praticando o ato sexual com uma pessoa maior de 14 anos. Ok? Bom, mas aí surge uma pergunta que não quer calar, né? Nesse caso em tela que nós estamos discutindo, ou seja, a vítima não enquadra nesse exemplo que nós demos. Por quê? Porque ela tinha 21 anos, mas a situação momentânea que ela estava vivendo, né? A princípio, ela não poderia oferecer resistência, porque ela poderia estar embriagada ou sob o efeito de outras substâncias. Nesse caso, o autor pode alegar erro de tipo? E aí? Aí, meus amigos, primeira constatação que a gente faz é que se nós formos levar em conta essa situação, o erro de tipo teria que recair também sobre os elementos da norma incriminadora, os elementos essenciais. O agente, então, na verdade, lá no parágrafo 1º, ele teria que praticar a conduta sem saber que estaria violando o tipo penal. Ou seja, ele teria que praticar a conduta com vontade, ou seja, ele teria a vontade de praticar a relação sexual, mas não conseguiria perceber a vulnerabilidade da vítima, ou seja, não teria consciência sobre a vulnerabilidade da vítima, ok? Aí existiria o erro de tipo. Só que a doutrina diverge muito sobre caber ou não caber o erro de tipo sobre o parágrafo 1º, já que essas condições de vulnerabilidade seriam facilmente perceptíveis pela vítima. Por exemplo, vítima embriagada, hálito etílico, não seria percebido pelo autor? Perfeito? Seria a situação onde ele não conseguiria identificar essa embriaguez? Então a doutrina diverge. E muitos doutrinadores falam que não seria cabível, porque é uma situação muito fácil de se perceber. No caso propriamente dito, que nós estamos estudando, o Ministério Público alega que se pode existir confusão em relação à idade, perfeito? E com isso incidir o erro de tipo e aí eliminar o dolo, por que essa situação não poderia aplicar e ter a mesma interpretação com relação àquela pessoa que mantém conjunção carnal com a pessoa maior de idade e, a princípio, que essa incapacidade da vítima, né, dessa maior de idade, incapacidade que teria uma incapacidade momentânea, que essa incapacidade não seja de conhecimento do autor. Então, na visão do Ministério Público, o mesmo erro de tipo que poderia ser aplicado no caput também poderia ser aplicado no parágrafo 1º. Tá ok? Então, o Ministério Público cita ainda que o dolo somente se contempla com a presença simultaneamente da consciência, ou seja, eu sei que eu pratico aquele fato com a pessoa vulnerável, né? Sei que a relação sexual está sendo feita com aquela pessoa que está numa condição de vulnerabilidade, mesmo que momentânea, e também da vontade, mesmo sabendo disso, eu pratico o ato. Então, para falar em dolo, eu teria que ter esses dois elementos, o que no entendimento do Ministério Público não estão presentes. Por quê? Porque ele poderia não ter a consciência da vulnerabilidade da vítima. Então, conversamos sobre todo esse aspecto, né, e sem entrar no mérito de que está certo ou está errado. Quais são as conclusões que nós chegamos? Que estupro culposo juridicamente não é possível, que a questão da alegação do erro de tipo, ela pode acontecer, mas existe divergência doutrinária. Quanto à idade, isso é mais pacífico. Agora, quanto à questão
das outras vulnerabilidades, como no caso da embriaguez. Isso é muito discutido na doutrina, mas no caso Intela, o Ministério Público entendeu que é possível acontecer. De repente o autor tinha vontade, mas não tinha consciência da vulnerabilidade. E terceira situação é que o que foi alegado nos autos, pelo menos na parte que se tornou pública, não é na alegação do Ministério Público, foi que nada se falou em termo de estupro culposo. O processo, ele chegou na absolvição do réu, perfeito? Pelo juiz, por conta de falta de prova. Ou seja, não na visão do Ministério Público e também do juiz, não existiriam provas suficientes que demonstrassem essa situação da vulnerabilidade para gerar o estupro de vulnerável. Perfeito? Bom, senhores, muito obrigado pela atenção de todos. Espero que eu tenha conseguido esclarecer alguns pontos que estavam até então debatidos e algumas coisas obscuras.